Se no decorrer da minha fala surgir alguma dificuldade de compreensão, de termo, de entendimento, fale aqui, pergunte para mim, não vá embora com dúvida, porque aqui é o espaço para falar bobeira, para você expor o que você acha que não sabe, porque se você ir embora com isso, vai dar problema depois para você. Então, pergunte para mim, e a gente aqui, o que eu não souber, eu vou tentar estudar depois para trazer resposta. Mas pergunte, porque eu também não sei de tudo. Ok? Então, nós vamos falar sobre esse tema, a política estão na esfera pública, e a gente precisa, antes de tudo, tratar sobre a questão da compreensão de termos, para a gente entender o que é da vida cristã de fato. Primeira coisa, não existe vida cristã. Olha o problema. Existe uma vida. Deus não deu para nós uma vida e depois ele criou um negócio chamado vida cristã. Cristã é um termo, uma nomenclatura da religião. Da religião que nós chamamos de cristianismo. Mas Deus deu para nós um negócio chamado vida. Da mesma forma como também a gente inventou aí negócio de retiro espiritual. Não existe retiro espiritual, existe uma vida espiritual em que a gente vai para um lugar lá que a gente chama de espiritual, mas não é retiro espiritual. Então, não há uma vida. E nesta vida que Deus nos deu, a gente reflete o reino de Deus, a gente sinaliza as coisas de Deus numa única vida. Então, a gente não pode duplicar mundos, criar mundos paralelos do que Deus já nos deu de uma única realidade, que é este mundo, que a Bíblia diz que ele amou este mundo, veio para este mundo, se deu para este mundo e nos colocou neste mundo, porque Jesus falou que não ia nos tirar do mundo, só iria nos livrar do mal. Então, aqui é a nossa vida. Por isso que nós somos acometidos de tantas outras coisas que as demais pessoas. Então, se não há vida cristã, só há uma vida. Então, você precisa entender que nesta vida existem outras esferas, que é o que a gente fala de departamentos ou pluralidade de realidades, que é trabalho, estudo, família, Deus, enfim, são essas realidades que compõem o mundo ao qual nós vivemos, que se forma uma sociedade. Então, o que a gente precisa entender é que, se não há vida cristã, só há uma vida, como é que fica o nosso chamado para essa vida? O que significa a palavra chamado? Uma convocação. E aí? Pode falar. Quem mais? Convite. Vamos parar aqui. Chamado. Dentro dessas realidades aqui, isso está na Bíblia? Convocação está na Bíblia? Aonde que está na Bíblia a palavra convocação? Tá, mas então não foi Deus, foi Moisés. Será? Porque a gente confunde muito palavras do homem com palavras de Deus. E a Bíblia não tem só palavra de Deus, tem palavra do homem. Muitas vezes Paulo diz, isso aqui não é o Senhor quem fala sou eu.
Então vamos lá. Convocação é quando você ordena alguém a vir à sua presença, por exemplo, né? Um presidente faz uma convocação, um rei faz uma convocação, coisa do tipo. Então, ok, Deus convoca o seu povo. Isso tem na Bíblia. Mas ele convoca o seu povo para... Não. Ele convoca seu povo para entrar na sua presença. Isso não é missão. Porque nós não temos uma missão. Quem tem missão é Deus. Olha o problema. Deus tem uma missão que ele nos convoca a participar da missão dele. É, isso mesmo. Quem está em missão no mundo é Deus, não a igreja. A igreja é convidada a participar desse projeto que é de Deus, que já está em atividade antes da fundação do mundo. A missão de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar que o Cordeiro foi morto antes do mundo existir. Então, essa palavra aqui, chamado, a gente confunde com chamado para áreas específicas da vida. O que não está na Bíblia. Então, a gente tende a falar na igreja que fulano foi chamado para ser pastor. Que fulano foi chamado para ser missionário. Que fulano foi chamado para cantar aí na música e tal, fazer parte do louvor. Só que esta compreensão de chamado não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Deus nunca chamou alguém para ser pastor na Bíblia. Onde está isso na Bíblia? Eu vou chegar lá, que é um problema que nós herdamos da nossa cultura de colonização norte-americana. Mas esta palavra não está na Bíblia. O nosso único chamado na Bíblia, e aí a gente precisa entender o Novo Testamento, o nosso único chamado é para seguir a Cristo. Ponto. Disse Cristo: vinde após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Esse é o chamado de todos. Ah, eu quero ser pastor. Aí Paulo vai escrever lá em Timóteo que aquele que deseja, almeja, anseia o episcopado, que é ser presbítero no grego, excelente ou nobre função almeja. Ou seja, o que a Bíblia vai dizer é que para ser um presbítero é vontade humana. Eu desejo ser um presbítero. Eu desejo ser um pastor. E mediante isso, a igreja reconhece e testemunha isso, fala, essa pessoa está habilitada para ser um orientador nosso em nível espiritual, por conta da maturidade, etc, bom testemunho da pessoa e tal. Não literalmente que Deus sussurrou e falou, você vai ser pastor e tal. Fala. Então, obrigado. A palavra lá, que no português está separado na Bíblia, diz pastores e mestres, está no português. No grego é tudo junto. É pastor-mestre. Sim. Então, mas isso é dom. Dom. E a palavra em Efésios não está falando que é dom de chamado pastoral. Não está lá. Isso em Efésios 4. Lá são dons para a manutenção dos santos. É o que vai estar lá no verso 13. A fim de que
todos se apresentem de forma como varão perfeito diante de Deus. Ou seja, o dom, ele serve para a manutenção de uma igreja local. Então, por exemplo, quando fala pastor mestre, qual é a ideia ali? É de um orientador espiritual que tem o dom do ensino. Não nessa leitura ocidental que a gente tem de pastor, como vocês me veem, por exemplo. Não é isso que está em Efésios 4, não. Sim, mas... Sim. Sim. Então, mas é... Sim, mas aqui é a ideia do ensino. Ok? Aqui eu estou falando lá de função. É outra coisa. Sim, e por exemplo, você usou uma palavra apóstolo, isso não existe. Não existe mais apóstolo. Só os 12, não existe mais apóstolo. Porque para ser apóstolo você tem que ter visto Jesus. Ou seja, nem todos os dons permanecem. Alguns continuam, outros cessaram. Que é o que a teologia trabalha do cessacionismo, ou da contemporaneidade dos dons. Tem dons que são contemporâneos, ou seja, que eles continuam em ação, outros acabaram. Por quê? Dom não é eterno. Dom, ele é momentâneo e específico para uma realidade de urgência. Tá entendendo? Então tem dom que não serve mais para hoje, porque não tem necessidade. Então, aqui de Efésios, Paulo tem uma leitura de uma comunidade em que essa comunidade, eles têm mútuos facilitadores que se ensinam. Por isso ele diz pastor mestre, porque a ideia de pastoreamento mútuo. Em Efésios 4, não tem a figura do pastor central. Todos são pastores. Por que a gente tem esse modelo de igreja hoje aqui? Porque a gente não consegue viver Efésios 4. Porque se Efésios 4 fosse aplicado na igreja, isso aqui vinha ao chão, não tinha mais pastor na igreja, não tinha mais diretoria estatutária, não tinha estatuto, não tinha nada. Porque cada um ia se pastorear. Mas como a gente não sabe fazer isso, a gente criou esse modelo. É isso que está em Efésios 4. Eu vou aí. Tá entendendo? Lá em Timóteo, do desejo do episcopado é ocupar essa função. A pessoa entende que devido a esse dom que ela tem de ensino, de ouvir as pessoas, de ser humilde, paciente e tal, ela pode se portar como um líder. Mas Deus não está chamando essa pessoa, porque o único chamado neotestamentário é de seguir a Cristo. Por isso que é um chamado universal. Todos são chamados por Cristo. Se você é chamado por Cristo, obrigatoriamente você precisa ser um bom evangelista, um bom pregador, um bom estudioso da Bíblia, etc, etc, etc e tal, porque isso não é função de pastor, é função de todo seguidor de Cristo. Isso aumenta a responsabilidade da igreja e tira o fardo do pastor, graças a Deus. Tá entendendo o problema? Então a gente acha que chamado, não, que bonitinho, o lindinho ali foi chamado para ser pastor. Isso não está no Novo Testamento. Todo mundo aqui é chamado. Todo mundo. Fala, Xandinho.
Isso mesmo. Quem anda junto, não anda junto. É isso mesmo. Beleza, gente? Estão entendendo? Então aqui, se alguém se sentir apto, preparado e com a costa larga para aguentar a bucha de ser pastor, pode falar, não, eu quero ser pastor. Mas a igreja tem que reconhecer que você pode ser, senão não dá. Mas você tem que ter costa larga. Porque isso é algo que Deus não vai assobiar para você. Ô, vamos lá, ser pastor lá? Vamos ser missionário? Não. Como dizia o pregador Batista Spurgeon, todo cristão é um missionário, se não for, é um cínico. Por quê? Seguir a Cristo é falar de Cristo. E falar de Cristo é evangelizar, é fazer missão, etc. e tal. Entendeu? Ok. Outra palavrinha que nos dá problema é essa aqui, vocação. O que é vocação? Talento? Quê? Isso. Hã? Como é que a gente escreve? Acho que é predisposição, né? Ok. Vamos lá, o que mais? A palavra vocação vem do latim vocare. Vocação vem do latim vocare. Vocare é aquilo que arde no peito. Sabe aquela coisa que consome a sua mente, suas energias, que você não consegue pensar em outra possibilidade da vida a não ser fazer aquilo? Isso é vocação. Como dizia o Confúcio, se você ama o que você trabalha, ou se você tem vocação pelo que você trabalha, você nunca irá trabalhar na vida. Por quê? O trabalho não será trabalho, será um prazer. Entendeu? Então, vocação a gente também usa na igreja, mas essa palavra não é da religião. Essa palavra é do mundo grego, que depois os romanos tomaram como propriedade. E a gente colocou dentro da igreja, dizendo que fulano é vocacionado. Tá vendo outro problema? Que a religião pega palavras que não são dela. Então, vocação não é uma palavra, eu posso colocar talvez aqui entre aspas, de Deus, da Bíblia. É uma palavra, entre aspas, mundana. É do mundo. Tá entendendo? Então, vocação não está na Bíblia. Deus não vocacionou ninguém. Então, Deus não vocacionou você para ser médico, para ser engenheiro, enfermeiro, personal trainer. Isto aqui é algo que você tem prazer na vida. Isso é por isso. Isso mesmo. E você, tudo isso de vida. E você vai tendo expansão da sua consciência para aquilo a qual a sua vida foi projetada. Por que tem muita gente frustrada? Porque trilha caminhos aos quais seu coração não arde por aquilo. Entra em profissões, em áreas da vida, se frustra, está ainda nisso aí,
mas fala, eu tenho que estar aqui porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que ganhar meu pão, mas é infeliz no que faz, porque não é a vocação da pessoa. Ok? Bom, entendendo isso, a gente amplia para uma outra coisa. Outra compreensão de termos. Qual é o papel da igreja? Sabia que essas palavras vibram. O que você falou, servir? Obedecer. União. Que mais? Mais uma, vai. Corpo. Ó. Olha o problema. Igreja. 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 Não é nada disso. Eu falei que eu ia mexer algumas coisas. A gente confia do indivíduo. Esse é o nosso problema. Que serve. É o indivíduo que obedece. É o indivíduo que adora. O papel da igreja foi estabelecido no Novo Testamento, que é uma palavrinha chamada sacramentos. Quais são os sacramentos da igreja? Quem veio de igreja católica deve saber. Isso não é catolicismo, isso é coisa de Bíblia. E Jesus deixou batismo, ceia. Não. Essa foi boa, essa foi boa, foi boa. Pregação. E pode entrar aqui também adoração. Ó, isso aqui é o que Jesus mandou a igreja fazer. Jesus mandou a igreja batizar. Ele deixou isso como exemplo. Mandou a igreja pregar o evangelho. Mandou a igreja, como corpo, adorar. Porque quando nós estamos unidos assim, como igreja, pelo Espírito de Cristo, que é o Senhor da igreja, nós nos unimos com a igreja mística que já triunfa na eternidade. Então, quando a igreja se reúne para adorar, ela adora em nível espiritual junto com Abraão, Isaac e Moisés diante do Pai, com a igreja que já está na glória em triunfo. Então, o papel da igreja é isso aqui. E quando a igreja faz isso aqui muito bem, quem entra nesse espaço litúrgico da igreja, que é uma igreja saudável, bíblica, cristocêntrica, aí ela sai para servir. Ela sai para obedecer, porque ela sai não mais como um corpo, mas ela sai em indivíduos que estão interagindo na sociedade. Estão entendendo, gente? Tranquilo aqui? Esse é o problema. Nós estipulamos igreja como espaço local,
físico. E a gente acha que a igreja só é igreja quando ela está aqui. Mas também, igreja não é igreja com você sozinho. Então, não existe esse negócio que o cara fala, não, eu sou igreja. Não, mentira. Você não é igreja. Não é. Por quê? Você sozinho não é igreja. Você não faz a igreja sozinho. Então, não existe esse negócio dos camaradas dizerem desigrejados, não, eu vivo Deus aqui no meu quarto. Não, isso não é bíblico. Isso é outra religião, mas não é cristianismo. Isso. Porque a unidade. Igreja é uma unidade. Não. Justamente. Então, a igreja entra nessa unidade em que ela faz isso aqui, e aí ela sai como indivíduos. Quando você lê Atos a partir do capítulo 8, a igreja nunca se reunia para evangelizar. Não está aí no livro de Atos. A evangelização era individual. Na Samaria, você tem Paulo em um outro lugar, você tem Pedro e João em outro lugar. A igreja nunca está junta. Ela só está junta para receber. Recebi, entendi a missão de Deus e o que Ele quer de mim dentro dessa missão. Agora eu saio como indivíduo para isso acontecer. A igreja se reúne para se alimentar e sai para espalhar isso aí. Sempre em forma individual, como está de acordo com Atos. Fala, Herbert. Então, mas o louvor bíblico se dá na comunidade, nunca em solitário. Desde o Antigo para o Novo Testamento, o louvor sempre foi feito no ajuntamento do povo, no arraial. Então, eles não são a igreja aqui. Eles são representantes do reino de Deus. Igreja, gente, não é reino de Deus. Uhum. Sim. É o indivíduo agindo. É o indivíduo. Porque é uma ação individual, mas que gera um coletivo. Você está alcançando pessoas. Há uma mobilização. Uma mobilização de pessoas. Porque a gente tem dentro dessa fala que a igreja é reino de Deus. Então, eu saí, sou o povo aqui, me reuni. Calma. Eu me reuni aqui e aqui é a igreja. Não. Porque a igreja é essa comunidade maior. Comunidade maior. A gente lê Coríntios de forma muito errada por achar então que agora o meu corpo é templo do Espírito e eu sou igreja. Não. Que a gente associa templo com igreja. Mas Jesus nunca fez essa associação, nem Paulo. Nem Paulo. Ô? Ué, a gente tá ouvindo aí. É um número altíssimo. Ô? Mas é o que mais tem.
É o que mais tem. É o que mais tem. Isso é o que mais tem hoje. Em São Paulo, isso é altíssimo. Eu sou aniversário. Gente, olha só. Estão entendendo o que é a ação da igreja do indivíduo? O indivíduo não faz o papel da igreja. E a igreja não pode fazer o papel do indivíduo. Por que acontece isso? Já vou aí. A igreja hoje está assumindo o papel do indivíduo. Então a igreja hoje cria ONGs, cria um monte de outras mobilizações que não é papel da igreja. É papel do indivíduo. A igreja não tem que estar envolvida com ONGs, olha o problema, com projetos sociais e coisas do tipo. Quem tem que estar envolvido é o indivíduo que vive nesse ambiente que a gente chama de igreja institucional. Porque se a igreja assume uma leitura e uma posição social, totalmente social, ela deixou de ser igreja. Deixou de ser igreja. Porque o que faz a gente na sua mensagem é o referencial dela, que é Cristo. É pregar a cruz. Isso é o papel da igreja. Aí o indivíduo, ele age em setores da sociedade com essa leitura bíblica de Deus, que este poder de Jesus pode não só salvar a alma, mas mudar a realidade estrutural do homem, tal. E aí ele se torna um agente na estrutura da sociedade. E quando ele entra, ele não está representando a igreja da Coab. Ele está representando o reino de Deus, porque a igreja não é o reino de Deus. Muitas vezes a igreja atrapalha o reino de Deus. Fala. Eclesia. Isso. É de dentro para fora. Então, não, olha aí como que você colocou uma bola interessante. A função dos apóstolos, Atos 6, qual era? Orar e pregar. Não tinha nem visitar, que isso é coisa que a gente inventou para dar trabalho para o pastor. Porque não está na Bíblia isso. Na Bíblia é orar e pregar, que é estudar. O pastor tem que fazer isso. Vocês querem dar trabalho para pastor. A gente inventa a necessidade demais. Vamos lá. Então, a função pastoral não é fazer trabalho social. Porque qual é a função pastoral? É essa função aqui da igreja. O que foi feito? Vamos levantar indivíduos que façam com que essa demanda seja suprida. Foi isso que aconteceu. Vamos eleger gente aqui que vai cuidar do povo aí, ó. Eles entenderam, a gente pregou, porque Cristo falou para nós, como está lá em Gálatas 1:6, prega o evangelho, mas nunca se esqueça dos pobres. Orientação de Jesus para Paulo. Prega o evangelho, mas não se esqueça dos pobres. Então, a igreja sempre ensinou isso. Nas pregações, nos ensinos, na liturgia, o povo entendeu, falou, a gente entende que vocês não dão conta disso. Vamos aqui, a gente vai se mobilizar, vamos ajudar as comunidades carentes aqui, o povo da igreja e fora da igreja. Pronto. Foi o trabalho do indivíduo. Pode. Só foi uma piadinha, tá?
Sim. Sim. Principalmente para engordar. Sim, isso é bom, concordo. Concordo. É verdade, concordo. Que mais? Ok, entenderam, gente? Podemos caminhar por aqui? Isso mesmo. A igreja dá, dentro dessa estrutura de batismo, pregação, ensino, as ferramentas, suporte. Quem faz é o indivíduo. É o indivíduo. Então, mas esse é o problema. Eu conheço hoje vários setores que não se prendem mais à igreja e que se uniram a gente pessoas de outra igreja, inclusive gente que não é de igreja nenhuma. Porque para você fazer o bem, não precisa ser gente da igreja, nem gente que fala que Jesus salva. Não precisa. Sim. Sim, mas aí o indivíduo da igreja faz. O importante é a parceria. Só isso. Não, não é chamado. O chamado é Cristo. Não é aquele chamado lá que a gente discutiu. É isso. É isso. De anunciar o Cristo. Isso, é isso. Vamos pular isso. Não está na Bíblia isso. Isso é verdade. Mas que é bom, é. É bom, é bom. E ninguém foi te visitar? Ah, tá. Que bom. Isso é bom. E no seu pastor, né? Não, é verdade. Aí é falta de consideração, é verdade. Por isso que a gente tem que mutuamente nos pastorearmos. Se o pastor não puder ir, algum outro irmão vai. Entendeu? Ah, não, vamos brigar, não. Me leva para almoçar na sua casa que eu vou. Eu gosto de pudim de sobremesa, hein? Então vamos lá. Vamos, a partir dessa leitura, a gente pode entrar um pouquinho na questão da política agora. Que a gente já desmistificou algumas coisas. Então, um cristão pode estar envolvido em política, ser uma figura pública? Pode. Porque você viu aqui que é uma vontade e isso é um espaço em que ele pode sinalizar o reino de Deus. Ok? Porque Deus não chamou ninguém para tanto não para ser pastor, também não para ser político. Não está isso na Bíblia. Vai lá, vou te ordenar para ser governador de São Paulo. Não está isso. Já é político. Então vamos pensar em algumas questões aqui para a gente devido. Eu tenho até quanto tempo para falar aí? Meu pai amado. Tem coisa para caramba para falar, mas vamos lá. Então vamos lá. A questão da política, a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê político o tempo todo. Quando a gente lê lá em 1 Samuel que o povo foi procurar o profeta, e que também era sacerdote, o Samuel, para quê? Queremos um rei. Porque todas as nações tinham reis. E Israel não tinha. O que eles foram fazer? Queremos um rei como as nações têm. Só que os reis, eles eram instituídos junto de uma única família. E geralmente os reis, como na cultura egípcia, eles eram tidos como divindades. Quando a Bíblia fala que o povo foi procurar um profeta,
e um sacerdote, que Samuel é o primeiro legislador de todo Israel, e essa palavra é um termo político, legislador. Isso entende que quem pode constituir uma autoridade é Deus. Por isso que eles procuram o homem de Deus, pedindo um rei. Este rei, uma vez escolhido, tinha que ser ungido pelos representantes, os líderes das 12 tribos de Israel, para testificar que ele foi eleito por Deus. Isso é importante. Lá em Isaías, no capítulo 32 em diante, Deus vai dizer que ele é o Senhor, rei e soberano das nações. Isaías coloca para Deus 3 categorias, rei, soberano e senhor, que são esferas de poderes diferenciadas. Olha que sacada interessante. Os reformadores, a partir do século XVI em diante, ao estudarem esse texto, entenderam que eles tinham que fazer uma reforma cultural e social. E não usaram linguagens do meio protestante, porque eles estavam falando para gente que não era da igreja. Eles estavam falando para o público em geral. Então, foi a partir do século XVI e XVII em diante que começou a criar a ideia das confederações, que é uma cultura, por exemplo, norte-americana. A ideia de instituições sociais, de figuras da sociedade que tinham cargo público. Então, você, por exemplo, pega um sujeito do século XVI, Johannes Altúcios, que era um protestante, que tem um livro muito bom publicado pela editora Top Books, do Rio de Janeiro, um livro maravilhoso, de linha protestante. Ele faz todo um estudo político à luz da fé e da Bíblia, de como implementar na sociedade princípios políticos com valores cristãos, mas sem que isso se torne um proselitismo, sem que isso se torne uma ação de converter pessoas para uma determinada religião, mas com o intuito de entender que estes valores poderiam formar uma sociedade melhor. Isso é extraordinário. Então, quem ensinou para o mundo o que é direitos humanos? Os protestantes. Porque o mundo ocidental não sabia o que era isso. De onde os protestantes tiraram a política dos direitos humanos? No estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Por que todo mundo deve ser tratado com igualdade? Por que todo mundo tem que ter acesso às mesmas coisas? Que são valores hoje universais. Quem ensinou isso? Os protestantes. A igreja. Através dos seus indivíduos. Hoje a gente tem, por exemplo, a China aprendendo com o Ocidente o que é democracia. O Japão não era um país democrático, aprendeu a ser, porque era um país de monarquia, tinha impérios. Aprendeu com quem? Com o mundo ocidental. Coreia do Sul também. Por quê? Porque o Ocidente, ele é o berço dessa nova configuração de uma humanidade, em que as pessoas podem viver dentro de um tratado social que é um valor cristão, em que há um justo acordo das sociedades de respeito, de riqueza, de propriedade. Quem ensinou para o mundo o que é liberdade de expressão? Os protestantes, com a reforma protestante do século XVI. Todo mundo tinha medo de falar. A reforma protestante ensinou que todos têm direito de falar e devem ser ouvidos. E que isso tinha que ser um valor da sociedade. Quem ensinou para o mundo
que mulher tem que ganhar o mesmo salário que o homem e ter a mesma carga horária do homem. Não foi a cultura feminista da década de 60 e 70. Foi Abraham Kuyper, no século XIX, que era um pastor da primeira igreja reformada da Holanda, que abriu mão do seu ministério pastoral para se tornar o primeiro ministro da Holanda, o que seria um presidente aqui na leitura do Brasil. Foi o homem que mudou a Europa e mudou o país da Holanda, ensinando que mulher não era objeto, lutou, ele foi o primeiro homem ministro na Europa a ensinar que todos devem ter direito ao voto. Isso não existia até então. Consegue entender como a posição de um cristão na esfera pública pode mudar a leitura e o jeito de uma sociedade viver? Sem ser chato, sem usar linguagem religiosa. Abraham Kuyper ensinou, e isso é comum hoje nos países da Europa e na Holanda, de que a mulher ela tem que ganhar o salário que o homem ganha, se ela faz a mesma função que o homem. E isso não acontece no Brasil. Por isso que as mulheres o tempo todo têm que fazer estudo, pós-graduação, mestrado, para tentar ganhar um pouco mais. Porque no Brasil, mulher ainda ganha menos do que o homem. Mas se nós exercêssemos de fato a nossa posição na esfera pública, tendo conhecimento de sociologia, de política, de filosofia, de história, a gente influenciaria esse povo. Porque qual é o problema da bancada evangélica nossa? O problema da bancada evangélica é que eles são mal assessorados. Eles não têm uma equipe de ponta nessas categorias que vem ensinar para eles como se posicionar no público, nos projetos, lá no Congresso. Se eles tivessem, por exemplo, um bom teólogo, um bom advogado nessa área de direito constitucional, gente capacitada para montar para eles uma pauta de governo, os caras poderiam ir para frente. Mas o que a bancada evangélica representa hoje? A bancada evangélica é representada, na sua quase totalidade, de quase 85% a 90%, do público pentecostal e neopentecostal. E qual é a característica do público pentecostal e neopentecostal? É um público extremamente fundamentalista, nem conservador, mas fundamentalista, que levantam bandeiras específicas. E se eles são eleitos por essas pessoas, como tem um monte de assembleiano lá que é pentecostal, gente da Internacional da Graça, Universal, que é neopentecostal, eles vão fazer o quê? Representar os seus eleitores. Que é o público deles. E aí, quando a gente olha para eles e critica, olha que posição radical, olha que vergonha, não nos representa, eles representam a massa dos evangélicos do Brasil. Porque os tradicionais, como nós somos, não somos a massa. Nós não representamos o que é ser evangélico no Brasil. Ser evangélico no Brasil é entender os pentecostais e os neopentecostais. E eles estão lá representando esse povo. Porque é a massa, é o povão do Brasil. Então, para a gente entender isso, antes de criticar, a gente tem que entender de onde eles estão vindo e que bandeira eles levantam. E quem sustenta esses caras lá. Então, se a gente não concorda com algumas posições, nós precisamos criar movimentos mobilizadores para que haja uma alternância, não só de poder, mas de ação na esfera pública. A partir dessas leituras que a gente tem obtido de como a nossa herança cristã informa positiva a nossa sociedade. Fala, Fábio.
Vamos lá. O problema aqui é o seguinte. Essa leitura nossa aqui é a leitura bíblica, é a leitura tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, do domínio de Deus sobre as realidades da vida. Ou seja, se a gente olhar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente entende que Deus está dominando sobre todas essas áreas da vida humana. Estado, família, trabalho, cultura, coisas do tipo. Porque, como dizia Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro quadrado deste mundo a qual Cristo não possa dizer: isto não me pertence. Tudo é de Cristo. Ele é Senhor de tudo. De tudo. Ok? Aí o que acontece? A posição esquerda, para entender o que você falou, eles tiram Deus disso aqui. Eles colocam o Estado. O Estado, então, domina sobre a família, estudo, trabalho, artes, cultura, enfim. O Estado, ele tem um monopólio. Movimento de esquerda, centro-esquerda, comunismo, socialismo, defende a totalidade do Estado. E isso se torna uma idolatria, quando você submete cegamente ao Estado. E aí eu recomendo para vocês o livro da Vida Nova, do Franklin, Contra a Idolatria do Estado. Saiu agora em abril. Que trata justamente sobre isso. O Estado não pode ocupar o lugar de Deus. Aí o que a direita ou a extrema-direita faz? Coloca o indivíduo. O indivíduo dominando sobre essas esferas. Por exemplo, é o caso do nazismo, que o nazismo não é comunismo. O nazismo é extrema-direita. Hitler era de extrema-direita. Ou seja, é um indivíduo que domina sobre tudo isso aqui. Totalitarismo. Ok? Então a fé cristã, ela sobrepõe tudo isso, deixando Deus no lugar dele, que é o dominador de todas as coisas. O que o movimento fundamentalista norte-americano fez? Eles colocaram da seguinte forma. O fundamentalista norte-americano fez isso. Deus só cuida da igreja. O Estado é família, artes, trabalho, etc. e tal. Por que a gente tem essa nossa mentalidade separatista? Não, eu quero cuidar das coisas do Senhor, por conta desse ranço do protestantismo de colonização que nós ainda herdamos. Por isso que o Brasil, propriamente a América Latina, é diferente da Europa. E nos Estados Unidos tem uma crise entre os sulistas e os nortistas. Porque os nortistas pensam diferente do sul dos Estados Unidos. A revolução, por exemplo, interna americana aconteceu por conta disso. Principalmente no período da escravidão, em que os nortes já tinham definido que a abolição escravagista tinha que acabar com tudo isso daí e entrar em guerra com o sul. Porque o norte dos Estados Unidos sempre esteve à frente. Mas nós fomos colonizados por quem? Pelo sul. Os fundamentalistas xiitas dos Estados Unidos. E quando eles chegaram aqui, ensinaram para a gente o quê? Que Deus só cuida da igreja. Esse negócio de cuidar das coisas do mundo, entre parênteses, não é coisa nossa, é coisa do diabo. Então Satanás está aqui, que pode ser ligado ao Estado. Satanás que cuida de família, de arte, trabalho, Estado, cultura e todas essas coisas. Isso é coisa do diabo, porque é coisa do mundo. Deus só cuida da coisa da igreja. Isso aí, que é um problema, que a gente já aprendeu aqui na vida cristã. Fala aí, meu querido.
Antônio Gramsci, sim, o italiano. É ameaçada na América Latina. Na Europa, nunca. Na Latina, total. Porque o Antônio Gramsci foi um comunista italiano, que ele escreveu vários textos que eram chamadas cartas da prisão, quando ele esteve também preso, que é a ideia de como você subverter a cultura através do marxismo, que é o chamado marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? Antigamente o marxismo pegava em arma, fazia revolução, matava a pessoa, etc. e tal. Aí o Antônio Gramsci falou, não, se a gente fizer isso, vai dar problema. Vamos entrar através da cultura, da cabeça das pessoas. Como a gente faz isso? Tomando as universidades. Pode ver que toda universidade no Brasil é esquerdista. Se você falar mal de Marx, você apanha. Por quê? Aí o que eles entenderam? Desculpem aqui quem é petista, mas o PT entendeu isso porque a cúpula do PT estudou lá com os caras na Itália sobre isso. Você não faz revolução com arma, você faz revolução social. Então você entra nas universidades e você tem acesso aos pobres, dando para o pobre o que ele não tem. E você ganha a massa e faz uma revolução na cultura. Aí você destrói pilares do mundo, que é família, ética, princípios, sem que o povo perceba que esses pilares estão sendo mexidos. Isso é o marxismo cultural, que é muito presente na América Latina. Não deu certo, por conta da mentalidade cristã. O cristianismo salva, gente. Salva literalmente. Salva das mazelas. Um livro muito, mas muito bom, publicado pela editora Cultura Cristã, chamada Força Oculta do Protestantismo, do André Bieler. Ele faz uma separação do leste europeu e do restante da Europa. O leste europeu não se abriu para o cristianismo ou para a reforma protestante. Permaneceu nas estruturas católicas e se submeteu ao comunismo. O leste europeu não é considerado na Europa, porque é a região mais miserável da Europa. Que é diferente quando você chega numa Alemanha, numa França, numa Espanha, numa Inglaterra, Escócia, Suíça. Enfim, são países que tiveram a reforma protestante e se enriqueceram e teve toda uma mudança cultural, estrutural e social. Então, se você olhar essa divisão do mundo, onde o protestantismo entrou com essa mentalidade de reforma, só houve melhoras. Só houve melhoras. Porque sempre se entendeu que o cristão tem que estar na esfera pública para mudar a sua realidade. Não ter espírito de Messias, porque a gente não pode sofrer disso, mas usar as ferramentas que nos são possíveis para ir mudando a cabeça do povo com o tempo. E isso leva tempo. Você chega, por exemplo, na Universidade de Coimbra, que eu tive a felicidade de conhecer, só a universidade tem 500 anos, que é mais da idade do Brasil. Então você vê como o povo está à frente. Então, para a gente chegar onde os caras estão, mais uns 200 anos, no mínimo, para a gente adquirir essa mentalidade política saudável. Sim. Bastante. Sim. O Max Weber escreveu muito bem o tratado dele sobre isso, a ética cristã e o espírito capitalista. Por quê? Qual é a ideia disso? É um livro muito bom, que é a tese de doutorado do Max Weber, que é um filósofo socialista alemão. Porque o cristão trabalha para valer. Essa é a ideia. Qual era a mentalidade da reforma protestante quando o Gracchati foi perguntar para Lutero o seguinte: Lutero, você é pastor, eu queria ser igual a você, que função linda e maravilhosa que você tem. Olha, você só vive para Deus. Aí Lutero foi lá e falou: não, você está errado. Você pode fazer tão bem ou melhor do que eu a sua função,
Se você engraxar cada sapato para a glória de Deus, você fará um trabalho talvez melhor do que ele. E isso é a mentalidade que perdurou por toda a reforma. Ou seja, toda trabalhar fazia para a glória de Deus. Então se dedicava mesmo ao trabalho. E queria ganhar dinheiro e dar dinheiro para o patrão. E isso enriqueceu a Europa. Ué, o Fantástico fez um documentário sobre isso, acho que uns 4 ou 5 meses atrás, do Chefe Invisível. Vocês lembram disso? E vários casos desse chefe invisível se deu para o supervisor, gerente, que é evangélico, e aí, quando ele estava invisível, ele perguntava para o cidadão, ele falava, eu faço isso daqui porque eu não faço para o meu chefe. Ele nem sabia que estava falando para o chefe. Eu faço isso para o meu Deus. Eu quero honrar meu Deus com o meu trabalho. Eu quero dar o meu melhor nesse trabalho. Aí o chefe ficava olhando aquilo e falou, caramba, que leitura diferente, nunca ouvi alguém falar isso. Porque são valores cristãos que mudam uma sociedade. Entenderam? Então, vamos lá para a gente terminar aí, que eu acho que a gente chegou em nosso tempo. Então, qual é a ideia nossa, então, aqui? De que o cristão, ele é o único que pode sinalizar para este mundo valores que mantêm uma sociedade em pé. O único. O único. Quem ensinou para o mundo que aborto é crime? Os cristãos no século II e III, quando Roma permitia abortos adoidados, porque na cultura romana, criança podia transar com adulto, não era pedofilia. E as filhas dos imperadores, dos Césares, todas elas transavam loucamente e ficavam grávidas. E na cultura romana era possível o aborto. Quem ensinou isso para o mundo, que aborto é crime? Os cristãos no século II e III, dizendo, isso é um atentado contra a vida. E foi criada uma lei romana, que se perdura até hoje, que aborto é crime. Quantos anos isso já não tem? Ou seja, se a igreja, através do que é o espaço dela de ensino, de treinamento, não ensinar esses indivíduos que somos nós a ter essa mentalidade política, cultural, social, com boas leituras, a gente vai continuar com esse mundinho medíocre que a gente tem no Brasil. Só reclamando, só ficando indignado, mas não tendo uma postura protagonista da mudança da história. Só seremos passivos, vendo a história passar e não construiremos uma nova história. Então, nós somos desafiados a engajarmos nessa realidade. Porque se Deus amou o mundo e viveu nessa realidade do mundo, inclusive política, ensinando para os discípulos o que é de Deus e o que é de César, a gente também tem que ensinar isso para o povo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Se a gente tem aí a utopia de construir, a partir de pequenas mudanças de mundos, um mundo melhor. Porque como é que você muda uma realidade? Mudando realidades menores. Eu tenho um mundo, o Naldo tem um mundo dele. Não existe só um mundo, existem vários mundos. Eu tenho o meu, ela tem o dela, ele tem o dele. E aí, quando eu consigo ajudar alguém a mudar o mundo dele, eu já mudei coisa pra caramba. E através da mudança do mundo dele, quantos outros mundos não podem ser mudados? Até que isso se torne algo maior. Que foi isso que a reforma foi fazendo, alcançando pessoas, e pessoas específicas que estavam em posições importantes da sociedade, que houve toda essa mudança e esse legado que a gente tem até hoje, que infelizmente nós ainda não aprendemos a ter, o que é realmente ser um protestante de verdade. Beleza? Está no caminho. Sim, espero. Para encerrar, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração, discordância, qualquer outra coisa do tipo? Fala, meu amigo.
É, bastante. Sim. Sim. Isso aí. Concordo, isso mesmo. Concordo. Se o mal está agindo aí nas estruturas da nossa sociedade, porque o pecado não é só um pecado do homem, é um pecado da estrutura. Ok? Então, quando eu consigo mudar o coração do homem, onde o homem está nessa ação estrutural, o mal, a maldição dessa estrutura também pode ser revertido. Então, o nosso combate não é só mudar, fazer uma reforma na pessoa, no indivíduo. A gente faz uma reforma no indivíduo e uma reforma na estrutura que está a base da nossa sociedade. Então, se o diabo está agindo nessas coisas, a gente tem a mensagem, as ferramentas, os recursos para fazer a reforma no homem e a reforma na estrutura. E aí a gente tem que ter essa ousadia e entender a nossa posição. É. Então, o problema é que a gente não entende essa palavra. O mundo jaz do maligno não é o mundo. Tá, olha o problema. Não é o mundo. É a mentalidade do mundo. O mundo não é do diabo, porque o diabo não tem nada. Tudo é de Deus. E sistema. Uhum. Deus, o Estado tira. Isso. É maligno. Maligno. Isso. Não o mundo. Isso. Então, qual é a ideia? Entendi. Ok. Entendi. Entendi. Então, ou atribui isso ao diabo, que é pior. Ó, isso entra um problema sobre Teodiceia, que é o problema do mal. Mas a ideia é o seguinte: o sistema não é o mundo, faz parte dele. O que é o sistema? É uma corrente de valores que vai entrando dentro de uma sociedade, ok? Por exemplo, a questão que é delicada, a gente não dá para abordar, mas só para ter um exemplo. A homossexualidade. Isso é uma mentalidade de um cara que começou isso lá na Dinamarca, Suíça, que foi o primeiro trans no século XIX e tal, etc. Que o cara foi ensinando para a Europa o que era isso, e foi entrando na cultura europeia,
chegou nos Estados Unidos e depois chegou aqui para a gente. Ou seja, é um vento, é como os alemães dizem, Zeitgeist, é o espírito da época. É um espírito de um momento que vai entrando na cultura. Ok? Agora, isto não é o mundo, porque se isto é um sistema de valores, ele pode ser combatido, ele pode ser refreado. Ele pode, como muitos outros já foram, com a presença da fé cristã. Já foram combatidos. Então, isso aqui pode mudar. Então, como que a gente muda? Entrando e agindo. E apesar disso tudo, isso aqui faz parte do amor de Deus. Por que que Deus não destrói o mal? Olha o problema que isso dá. Por que que Deus não destrói o mal quando isso acontece, um cara dá o tiro, etc. Porque o mal não é uma coisa abstrata. Pega o mal. Agora pega quem faz o mal. Então, para Deus destruir o mal, ele tem que acabar com o ser humano, porque o ser humano é o mal. Entendeu? Mas por que que Deus não destrói? Porque Deus ama. Então, esse... Não, ó. Então, mas esse mundo se chama... Não é indivíduo. Não. Isso daí é nova era, não é cristianismo. Não, é sério, isso é nova era, não é cristianismo. Porque cosmo é a realidade total do universo. Isso é punk. Isso aqui é fogo. É o que está lá em Romanos 8. Que a cruz de Cristo veio salvar o cosmos. Porque o cosmos entrou em colapso. Toda a natureza gêmea. Então, sim. E o cosmos, que é o mundo criado. Ou seja, é Plutão, é Marte, é o rio Tietê, é tudo isso. Tá entendendo? Isso é cosmos no grego. O mundo. Não o indivíduo. O indivíduo faz parte do mundo, mas não é o mundo. Tá entendendo? Ok. Então, a salvação de Cristo é para salvar todo esse mundo, não só o indivíduo. Ponto. Reconciliar. É o mundo todo. Restaurar todo esse mundo. Por isso que a gente não pode abrir mão deste mundo. Porque nós... E aí eu vou encerrar aqui com chave de ouro para deixar todo mundo... Nós não iremos morar no céu de ruas de ouro. Nós iremos morar aqui mesmo. Por isso que é novos céus e nova terra. Deus não vai mandar a gente para o mundo além lá. É aqui. Ou seja, no reino de Deus que virá em breve, porque a igreja não pode trazer o reino. Eu e você não temos esse poder. Quem traz o reino é o Senhor do reino. Então a igreja não pode falar, vamos antecipar o reino, fazer o reino. Não, a igreja não tem esse poder. Isso é de Deus. Então no reino de Deus a gente vai poder nadar no Tietê limpo. Olha que coisa boa. Beleza, gente? Beleza? Valeu. Pessoal, antes de encerrar, o Naldo tá avisando aqui que hoje tem ceia. Pega aí, pessoal. Aqui. A gente vai olhar para você também. Eu senti o pessoal empolgado, hein? Quem gostou aqui? Olha lá, pastor. Foi aprovado, hein? Semana que vem a gente tem mais, hein, gente? Semana que vem é outro assunto já. Só que, assim, tantos os três vão ser os assuntos do Instituto, né? Acho que vocês perceberam, né? Política, feminismo e liberdade religiosa. Será no último domingo antes do Instituto. E isso é muito bom para a gente começar já a questionar tudo isso. Antes da gente ter umas conversas assim que eu imagino assim, que vão ser bem mais pesadas até no dia. Porque aí a gente vai unir até duas pessoas que têm conhecimento. E o pastor Christopher aqui, ele vai estar à frente de dois desses debates, mediando isso, fazendo com que a coisa pegue fogo mesmo. Mas é muito importante, porque a gente
tenha consciência, né, que tem muito mais além do que a gente já sabe, né? E que a gente tem que estudar muito mais a Bíblia. Tem que estudar com afinco. Tem que estar lá todo dia mesmo, não só lendo para completei esse pedaço. Não, a gente tem que viver aquele pedaço. Eu queria chamar o Naldo para orar pelo pastor, para a gente encerrar já o culto e despedir os irmãos pensando nisso tudo aí. Pai Celestial, nós te bendizemos mais uma vez. Nós só temos que agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos de ouvir do Senhor, por intermédio do teu servo pastor Christopher, que nos trouxe um estudo a respeito de alguns conceitos que precisamos abrir os nossos olhos e a nossa mente para compreender o nosso papel, para compreender o que é o chamado e para que serve o chamado, qual a função minha como indivíduo cristão, qual a função da igreja como organização. Meu Deus, que bom que nós estamos discutindo essas coisas, porque parece que sabemos, e quando vamos ver, nós estamos com o nosso entendimento desvirtuado do que quer dizer a tua palavra. Por isso é sempre bom estudar. E mesmo que alguma coisa que aqui foi dito não seja certa no seu absoluto, mas pelo menos nos serviu para buscarmos, conferirmos na palavra como faziam os bereanos. E assim nós devemos proceder. Consultar na tua palavra para conferir, para aprender, para sermos enriquecidos, edificados, como entendemos que fomos nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a crescer na fé, no conhecimento, e porque a nossa intenção é agir no meio da sociedade, para ver se consigamos, de algum modo, influenciar esse nosso sistema, ou influenciar as pessoas e ensinar o caminho da verdade. Ó Senhor, muito obrigado. Abençoe o teu servo, pastor Christopher, na sua caminhada contigo, que o Senhor o ilumine cada dia mais, que o Senhor seja com ele, dirigindo os seus planos, seus projetos de vida, que eu tenho certeza que ele faz todos os planejamentos com o intuito de cumprir o teu querer para a vida dele e de honrar o Senhor, que ele seja próspero em todo o caminho que ele seguir, porque eu quero crer que ele está sempre firme no teu santo caminho. Ó Senhor, e que logo mais à noite estejamos aqui de volta, que o Senhor conduza todos em paz para os seus lares e possamos voltar a cultuar o Senhor, celebrando a ceia, que é uma ordem do Senhor, um cerimonial para lembrarmos o sacrifício do Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus que oramos, amém. Bom, pessoal, então faça propaganda para trazer mais irmãos que você não está vendo aqui hoje, para que ele possa compartilhar junto com você e te ajude a conversar com isso, tá bom? O pastor Christopher, como ele mesmo disse, está aberto a perguntas agora, também se vocês quiserem conversar com ele. Então aproveitem, hein? Boa tarde, bom almoço a todos.